Olá, pessoal, tudo bom? Tô eu aqui de novo, né? Professor Windes Brazão Ferreira, e eu vim aqui falar de uma coisa super importante hoje para quem quer fazer pós-graduação. Sabe o que é? O perfil da pessoa. Será que você tem perfil para ser um estudante de pós-graduação? Será que ter um perfil é vital para você tomar essa decisão? Bem, eu vou dizer para você que não. Eu não acho que seja vital. Eu acho que decidir fazer uma pós-graduação significa ter determinação para perseguir um determinado caminho. Por quê? Porque, gente, pé no chão, a pós-graduação foi construída e ainda é para os filhos e as filhas das elites, das classes dominantes, porque são pessoas cujos pais tiveram oportunidade de passar por todo o processo escolar e chegar ou a uma posição economicamente favorável, que permite aos seus filhos terem oportunidades que a população em geral não tem, como aprender inglês, viajar. E depois eu quero falar também sobre o inglês. Viajar, conhecer um monte de culturas diferentes, experiências diferentes, aprender muitas coisas que a maior parte da população do mundo não aprende. Então essas pessoas, claro, estão mais bem preparadas. Além do que, elas estudam nas melhores escolas, elas frequentam os melhores cursinhos, elas têm professores particulares quando tem problema para tirar uma nota, enfim. Então, claro que os filhos e as filhas das classes dominantes, elas vão ter mais oportunidades, mas eu não estou falando para esse povo. Quer dizer, tô também, viu, gente? Não estou discriminando ninguém, não. Mas eu quero dizer para você o seguinte: para você que não tem essas oportunidades, será que você tem um perfil? Olha, não faz diferença. O ponto mais importante é você quer fazer uma pós-graduação, você quer chegar num nível de conhecimento, de formação, de competência que você vai conseguir melhores espaços no mercado de trabalho ou mesmo se tornar um acadêmico ou um pesquisador? Bem, se essa for sua decisão ou seu sonho, não tem que pensar duas vezes. É meter a cara. Aí eu vou falar para vocês alguns dos elementos que são chaves nesse percurso. Bom, claro que esse é o ideal, não é? Não é o concreto. Eu mesma trabalhei a vida inteira, durante a minha graduação, eu fiz Pontifícia Universidade Católica de Campinas, fonoaudiologia com crédito educativo, na época que é o atual FIES. E porque minha família não tinha recursos para pagar a universidade. E eu fiz doutorado na Europa. Ah, fez doutorado na Inglaterra, não privilegiado? Não, eu já era professora, fiz um doutorado com bolsa do CNPq. Vocês já ouviram falar do CNPq na minha dica sobre o currículo Lattes. Mas vamos lá. O ideal, a primeira coisa ideal é que a pessoa, em termos de perfil para pós-graduação, é que ela seja uma ledora natural. Gosta de ler, leitora natural, leitor natural, gosta de ler, lê tudo que aparece na frente. Eu sempre fui assim durante a minha adolescência, na época nem tinha muitos livros e tal, mas o que aparecia eu lia. Então isso é muito bom, por quê? Porque você desenvolve um pensamento mais elaborado e também, inevitavelmente, a sua escrita, ela se desenvolve. Mas, tirando esse elemento, que a gente sabe que a maioria das pessoas no mundo não são bons leitores ou boas leitoras, você tem que ser focado e determinado. Decidiu, vai fazer? Então aí é o seguinte, prioridade, vá alocar o seu tempo, ou a maior parte do seu tempo, para estudar, se preparar, escrever o seu projeto. E também, durante a pós-graduação, muitas horas sentado, estudando e lendo e escrevendo. Eu recentemente vi um pedaço de uma palestra do Karnal na internet e ele começa dizendo que ele sempre foi uma pessoa determinada, focada e que é por isso que ele teve o sucesso que ele teve, porque ele queria ser o melhor professor do Brasil. Ele não tem nem um pouquinho de modéstia, né? Assim, eu até às vezes acho que ele é arrogante demais pro meu gosto, mas até aí tudo bem, é a opção dele, né? Então,
Você precisa sim, ele tem razão, você precisa focar e colocar como prioridade. No meu caso, eu não tinha a menor pretensão nem de ser professora, nem a melhor do Brasil, e nem de ser uma fonoaudióloga melhor do Brasil. Eu simplesmente queria trabalhar e, enfim, ter o meu salário, né? Como a gente diz. Eu sou filha de classe de trabalhadores, né? Bem, mas o que acontece é que eu fiz algumas decisões que de fato mudaram o meu percurso. Eu fiz uma opção por não ter filhos. Então, isso de fato mudou o meu percurso, porque isso me deu mobilidade e eu não tive as preocupações que uma mãe e os compromissos que uma mãe normalmente tem. Tenho a maior admiração pelas minhas colegas que têm filhos, fazem doutorado fora, levam a família, é maravilhoso. Mas para mim isso era muito complicado, então eu fiz essa opção e de fato eu acredito que tenha feito mudança na minha vida. Não me arrependo. Você precisa de tempo real, de relógio contado para trabalhar em direção a uma pós-graduação. Eu estou falando aqui de mestrado e doutorado. Então, gente, namoro, balada, férias, festas de final de ano, encher a cara, todas essas coisas, neste período elas vão ter que ser reduzidas ou deixadas de lado. Hoje em dia as pessoas, os jovens, né, curtem muito, vão para as baladas e tal. Só que não dá para fazer isso, porque uma balada, ela não só come o horário da balada, como ela vai comer pelo menos um período do dia seguinte para você se recuperar. Então, fazer uma pós-graduação, ter determinação, você tem que ter foco. E para ter foco, você tem que gastar um tempo fazendo só aquilo. Então, eu costumo dizer assim, sexta-feira, descansa. Sábado, domingo e preferencialmente segunda e terça à noite, se você trabalha, é hora de gastar em cima do seu trabalho de pós-graduação ou da sua preparação para concorrer a um programa de pós-graduação, uma vaga, né, num programa de pós-graduação de qualidade. Dinheiro é preciso, mas preciso, eu digo, porque você tem que participar de congresso, você tem que comprar materiais, você tem que eventualmente fazer uma viagem e tal, quando você já está no programa, né? E antes você tem que estudar, mas hoje em dia, mesmo sem dinheiro, a gente consegue ter acesso a bancos de dados importantíssimos, eu também vou falar deles, né? Bancos de dados importantíssimos para você ter acesso a materiais que são relevantes para o seu estudo, tá? Gente, uma coisa importantíssima é escrever bem. Ah, mas eu não sei escrever bem. Aprende-se. E lembre-se de uma coisa, aprenda o seguinte, que quando você escreve, quando você conclui a sua tese, a sua dissertação, tem que ser feita uma revisão de português. Mas aprender a escrever é fundamental e deve ser um investimento desde o começo. Como é que se aprende a escrever? Escrevendo. Então, gaste um tempo escrevendo as coisas que você estuda. Estude e faça resumos. Namorado e namorada. Olha, gente, maravilha. É ótimo ter um namorado e uma namorada para dar uma relaxada ou amigos. Mas o namorado e a namorada vão ter que aprender que aquele momento é um momento seu pessoal de investimento e tem que ser seu companheiro. Enquanto você está estudando, seu namorado e essa namorada pode estar jogando um game, pode estar na internet, no telefone, pode estar fazendo alguma coisa, mas aquele período que você estabeleceu de estudo, 3, 4 horas, deve ser respeitado. Um elemento importantíssimo, mas aí para quem já está dentro, mas quando está fora é até legal também para você conhecer um pouco, é você criar um networking, é se envolver com seus professores e com seus colegas. No caso de quem vai entrar, quem está no ensino médio, converse com seus professores, pergunte sobre as experiências, peça ajuda para fazer o Lattes. E quem está na universidade, então nem se fala. Se aproxime dos seus professores para aprender. Nós, em geral, temos muita experiência e nós gostamos dos estudantes que são estudantes interessados, né? Então,
procure criar uma rede interessante. E o último tópico, que eu nem vou discorrer muito aqui, porque obviamente todo mundo sabe isso, é saber usar a tecnologia. Se você não sabe usar a tecnologia hoje em dia, quer dizer, você acaba sendo excluído sem querer. A tecnologia é fundamental. Então, para você que trabalha em qualquer emprego, 8 horas por dia, comece a fazer um pezinho de meia, como a gente diz, ou em vez de gastar um dinheiro comprando uma roupa de grife, use o seu dinheiro para comprar um bom computador. Então, compre e aprenda a usar. Vá se preparando, porque um universitário de pós-graduação sem um computador está fora do tempo. É isso, gente. Paro por aqui. Namastê para vocês e depois vem mais uma outra série de informações relevantes sobre a pós-graduação. E você lá, né? Você lá dentro, tá bom? Namastê. Tchau, tchau.